Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Hoje é um dia muito especial para nós, comunidades aqui, né? Nossa comunidade de mães mindful, mães que estão aí se deslocando desse processo tão doloroso para nós, para as nossas crianças, que é a reatividade, né? E encontrando realmente esse equilíbrio que nós merecemos, que os nossos filhos merecem. E hoje é um dia especial aqui no Educazem, porque hoje é o primeiro dia, é a primeira aula da jornada Maternar Sem Estourar. Olha só, tinha falado para vocês que essa aula seria liberada às 21 horas do dia de hoje, mas aí devido a vários pedidos, a gente tem muitas inscritas aqui na Europa, né, várias em Portugal, mas também em outros países europeus, a gente achou que seria justo adiantarmos, né, a liberação dessa aula para vocês. Então, daqui a pouquinho, quando a gente terminar essa live aqui, eu vou liberar para vocês a primeira aula da jornada Maternar Sem Estourar, que é o primeiro grande passo que você vai dar rumo a essa maternidade mindful, essa maternidade mais equilibrada, né, em que você pode encontrar essa paz interior e assim se relacionar com as suas crianças e com você mesma, com a qualidade que você merece. Então vocês estão chegando aí, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, gente, eu sou a Ana Torquetti, né? Eu sou a Ana. Eu sou mãe do Francesco, eu trabalho com educação há mais de 17 anos. Nos últimos anos, né, devido também a todo um processo de transformação pessoal que eu passei, eu comecei a trabalhar, né, com educação nesse contexto da inteligência emocional. E aí tenho desenvolvido vários projetos desde então. E agora, né, esse trabalho ele tem se concentrado na maternidade, porque quando a gente se torna mãe, é algo tão profundo que acontece com a gente, né? Antes o meu trabalho ele era mais direcionado para profissionais da educação, como eu, né, que ainda sou e que era na época, e agora para as mães, porque realmente, né, mesmo com todas as ferramentas de inteligência emocional que eu tenho, quando a maternidade chegou, foi muito desafiador para mim. E aí não tem como, a gente ressoa essa compaixão, esse desejo de ajudar outras mulheres a também poderem lidar, né, com todas essas questões que vêm com a maternidade, quando a gente começa a ter um relacionamento mesmo com os nossos filhos, né? Eles começam a demonstrar, enfim, as personalidades e mais do que isso, os comportamentos que são típicos mesmo de crianças pequenas, e isso começa a ficar ainda mais intenso. Então, é isso, né? Me apresentando para quem está chegando aqui pela primeira vez. Mais uma vez, sejam bem-vindas. A live de hoje, ela tem o seguinte tema: errei. E agora? Sou mãe, sou humana, erro muito como todas as outras pessoas, mas o que eu faço depois do meu erro, né? Essa live, né, ela tem um viés, digamos assim, de falar de um aspecto que é muito profundo no meu trabalho, que eu gosto muito de desenvolver, que é a comunicação, mais especificamente a comunicação mindful. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que antes de trabalhar com inteligência emocional, eu já trabalhava com educação? Então, tem 17 anos, né, que eu tô nesse caminho e digamos que em boa parte desse processo, dessa caminhada, eu trabalhei como professora de português, né, e aí eu fui para academia, fiz mestrado em linguística, fiz doutorado. Então, a comunicação do ser humano, como a gente se comunica, é algo que me interessa muito. Nessa live de hoje, a gente, né, vai fazer esse mergulho, na verdade, nesse aspecto da comunicação com as nossas crianças. Você sente dificuldade para se comunicar com o seu filho, para encontrar as palavras certas, para dizer aquilo que você gostaria de uma forma, né, que seja construtiva, que seja, que você esteja exercendo a sua liderança, mas de uma forma, né, positiva, gentil, que não seja reativa, que não seja agressiva? Me conta aqui nos comentários se essa é uma dificuldade que você experimenta com alguma frequência. Muitas mães me falam que sim. Então, parte, né, do que a gente vai aprender também na jornada Maternar Sem Estourar é sobre isso. E a nossa live de hoje também é sobre isso. Cristine, seja muito bem-vinda. Bom te ter aqui de novo. Como eu falei, a gente vai falar sobre o erro, né? Quando nós erramos, o que a gente faz? Como que a gente lida com esse erro? Vamos falar, né? Já que a gente está aqui enfim, a gente está inaugurando com essa live aqui a nossa jornada Maternar Sem Estourar, que não é a primeira aula, né? A nossa primeira aula, como eu falei, ela vem logo depois dessa live.
Mas já que hoje é esse grande dia pra gente, eu sei que talvez já venha logo à sua cabeça aí, né, nesse momento do erro, a explosão que você pode ter pro seu filho, né, depois, por exemplo, de uma birra ou depois que ele faz alguma coisa que tá fora de um combinado ou de uma regra da sua casa, quando alguma coisa desafia aí o seu emocional, você vai, explode, e aí você vai, né, o que costuma acontecer depois disso? A culpa, né, assim? Só que hoje a gente não vai falar de culpa. A gente já falou bastante sobre esse tema nos últimos dias, então se você não assistiu, né, a live Nasce uma Culpa, Nasce uma Mãe Reativa, ela tá salva no meu perfil, vou te aconselhar depois assistir, porque você vai entender como que a culpa, ela faz com que nós, mães, né, ela parece assim uma penitência, ela parece uma forma da gente se violentar, né? Porque a gente explodiu com a nossa criança. Ela tem muito esse viés. É um viés oposto ao auto-amor, ao autocuidado, né? A culpa, eu costumo dizer, é a reatividade da mãe contra ela mesma. Então, depois eu te aconselho a assistir essa live. Mas hoje, especificamente, né, a gente vai falar de um outro aspecto desse erro, dessa explosão, que é: o que eu faço depois com o meu filho? Como que eu lido com a minha criança, né? Depois de ter explodido com ela. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem coragem de pedir desculpas? É uma coisa fácil para você pedir desculpas para o seu filho? Ou é uma coisa que te desafia muito? Essa é uma pergunta importante para a nossa live de hoje. A Damares, professora de espanhol, falou: como dizer que mamãe precisa trabalhar e ficar fora de casa sem se sentir culpada? Eu acho que o dizer não é tão difícil, eu acho que é tão importante, sabe? A gente falar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente deseja, sobre o que é importante pra gente. Vou te dar um exemplo, vai fugir um pouquinho aqui do tema da live, mas só pra te falar de uma coisa que aconteceu na semana passada. Eu moro aqui na Itália, eu tenho muita dificuldade de sair no frio. Então, gente, se eu não estiver cuidando muito disso, eu passo dias em casa, né? O que não é nem um pouquinho legal para a nossa saúde mental. Como eu trabalho de casa, isso acaba acontecendo. Já o meu filho é muito rueiro, então, assim, o pai dele, ele tem que fazer vários passeios por dia, sabe? Libriano, ele quer botar, né, o bloco na rua, já que a gente tá chegando aí o carnaval. E aí, né, eu tenho estabelecido como uma prática de autocuidado, realmente um compromisso meu com a minha saúde mental, além do meu mindfulness, né, além das coisas que eu já faço diariamente, sair um pouquinho para poder respirar um ar puro. E isso é uma coisa meio nova, assim, né? O que costuma acontecer? O Francesco dá tchau pra mamãe, né? Ele vai passear. E aí, na semana passada, na sexta-feira, né? Porque isso tem acontecido geralmente quando ele tá com os avós, ele tava em casa e eu deixei o Francisco com meu companheiro para poder sair para passear, né? E aí ele olhou para mim assim: mas você vai sair? Não sou eu que saio, não sou eu a pessoa que sai, que, né? Não sou eu que me despeço de você. E aí foi muito, na verdade, prazeroso para mim entender que eu estava fazendo algo por mim mesma e deixar o meu filho presenciar aquilo. Deixar que ele entendesse que eu também sou uma pessoa, que eu também tenho necessidades. Porque quando eu faço isso, né, eu tô contando pro Francesco que as outras pessoas importam, eu tô ajudando ele a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática, mais compassiva, mais gentil. Né? Quando eu tô me priorizando também, porque a gente sabe que na maternidade a gente passa muito tempo, né? E a gente coloca muita energia em priorizar as nossas crianças, eu tô, na verdade, também ensinando coisas muito preciosas pro meu filho. Então, né, a gente trabalhar a nossa culpa é muito sobre isso que a gente tá falando aqui, que a gente vai falar na jornada maternar sem estourar. A live lá eu acho que vai ser super interessante para você, mas eu acho que passa também sobre esse processo de a gente tá conectada com as nossas necessidades e tá com a consciência tranquila de que nós também somos importantes. A Andy Lu, eu sempre peço desculpas quando explodo, mas não gostaria que isso se tornasse rotina. Muito interessante isso que você trouxe, né? Bruna, seja bem-vinda, bom dia. E vamos então começar, né, a nos aprofundarmos nesse aspecto aí de pedir desculpa. Para muitas mães, gente, isso é um grande desafio. Tem um vídeo meu aqui, né, da série Mãe Reativa versus Mãe Mindful,
em que eu tô encenando, né, uma situação que a criança tá querendo comer biscoito, a mãe tá meio cansada, meio exausta, explosiva, gritando, não é não, né? Porque não é hora de comer biscoito e pronto, acabou e não. Você talvez conheça esse vídeo, você tenha visto, talvez você tenha até chegado aqui por causa dele, porque ele é um vídeo que ficou bem famoso. Mas o que acontece, né? Depois eu ensino a mãe mindful, como que a mãe mindful reagiria. E aí eu viro e falo assim no vídeo, então, agora é a hora da janta, a mamãe tá aqui terminando, eu te peço desculpas porque eu atrasei o jantar. E, enfim, você quer vir me ajudar? Alguma coisa do tipo, assim. E aí eu recebi muitos comentários na época de pessoas totalmente indignadas com o fato de eu estar ali, né, demonstrando como uma mãe mindful reagiria, e que eu te peço desculpas por ter atrasado a janta, né, tenha acontecido ali naquele contexto. Muitas pessoas achando que aquilo era inadmissível, né, que uma mãe não tem que pedir desculpa para uma criança, menos ainda por atrasar a janta. Isso me deixou bem reflexiva, assim, bem curiosa sobre a autoestima, né, a autoimagem muito frágil dessas pessoas, uma necessidade de se impor, né, como uma figura de autoridade que não erra, porque se eu tiver um horário com qualquer pessoa, com meu filho ou com qualquer pessoa, e eu por alguma razão né, não conseguir cumprir aquilo, pra mim é tranquilo, é natural pedir desculpas, mas pra muitas pessoas não é. A Thaís falando assim, tenho ansiedade, ultimamente estou estourando muito com meus filhos, sempre a culpa bate. A gente tem que trabalhar essa culpa, mas a gente tem que entender também como que a gente trabalha com a criança depois dessa explosão, né? Como eu falei, gente, a live nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa, vai ser bem legal pra vocês, não deixem de assistir, tá bom? Mas por que pra muitas mães é um desafio lidar, pedir desculpa, né? Me conta aqui nos comentários se pra você é desafiador, se você acha meio absurdo pedir desculpa, por exemplo, porque você atrasou a janta. Porque algumas até falam assim, não, se eu explodir com meu filho, eu até aceito que eu tenho que pedir desculpa. Mas por coisas como atrasar a janta, pedir desculpa por uma criança, imagina, nunca, né? Isso acontece muitas vezes. Primeiro, porque mães sentem que dão muito de si para os seus filhos, e é fato, né? A gente dá muito de nós para as nossas crianças. Então, isso, né? Esse fato de a gente se doar tanto, para algumas mães, cai como eu tenho o direito de errar, né? E se eu tenho o direito de errar, eu não preciso pedir desculpa. Isso é uma confusão que a gente faz, né? Porque você tem o direito de errar porque você é humana e não porque você faz muito pelo seu filho. São coisas diferentes. Você tem todo o direito de errar, né? Você tem todo o direito, inclusive, de explodir de vez em quando, porque você é humana. Mas não é porque você dá muito pro seu filho que você tem o direito de errar com ele. Você tem o direito de errar com ele porque você é humana. O erro faz parte do fato de sermos humanas, não é mesmo? Então, isso aí já é um aspecto pra gente pensar, né? Será que a gente tá se autorizando a não pedir desculpa, que a gente acha bobeira pedir desculpa pra uma criança? Porque o que é isso? Se não for assim, eu vou ter que pedir desculpa o dia inteiro. Bruna falando, nossa, eu tenho trauma de infância e grito toda vez que o menino não me obedece. E eu não quero que ele passe esse trauma meu. Ele não tá querendo obedecer, tem hora que tem ciúme do bebê. A Kathleen, bom dia a todos. Também peço desculpas, mas não gostaria que fosse frequente e comum explodir com meu filho. Me sinto péssima e já fui julgada por pedir desculpas, né? Porque onde já se viu mãe pedir desculpas? Exatamente, as pessoas acham que se você pedir desculpa pro seu filho, você vai se tornar uma mãe mais fraca, uma mãe submissa, né? Será? Quando alguém erra com você, né, e essa pessoa não te pede desculpas por ter errado com você, como que fica a sua relação com essa pessoa? A Indy Lua, não acho difícil, mas todos me julgam e dizem que eu mimo demais a minha filha, que tem que ser mais firme, não ficar perguntando as coisas e ela aceitar tudo que eu mandar. Aí a gente tem que pensar na filha que a gente tá querendo criar. Porque se a gente tá querendo criar uma filha que na adolescência, na vida adulta principalmente, vai ser uma pessoa autônoma, uma pessoa com iniciativa, qual que é o sentido da gente educar uma criança
para estar só cegamente nos obedecendo, né? Então, tá aí uma outra questão pra gente se fazer. E em tudo isso a gente vai se aprofundar lá na jornada maternar sem estourar, né? Agora, um outro motivo dessas pessoas aí que estão julgando vocês, né? Estão pressionando vocês a não pedirem desculpas, que é também uma dificuldade de muitas mães que tem, né? Que acham que enfim, que eu vou perder a minha autoridade se eu pedir desculpa pro meu filho, se dá devido ao fato, né, de que nas nossas infâncias, algum tempo atrás aí, né, o contexto de criação de crianças como era algo bem raro uma mãe ou um pai pedir desculpa pro filho, né? A minha mãe errou muito, como todas as mães, inclusive eu, né? Mas ela era uma mãe com uma mentalidade bem, eu acho que bem assim, à frente da sua época para muita coisa. E eu confesso que eu não me lembro de nenhuma vez a minha mãe ter me pedido desculpa por qualquer coisa, né? E a gente aprende por meio dos exemplos que a gente recebe. Então, se eu nunca recebi um pedido de desculpas na minha infância, agora é a minha vez de impor esse poder, de estar nesse lugar, né? Eu vou fazer como os meus pais. A gente tá aí reproduzindo muitas coisas, mesmo sabendo que essas coisas nos feriram profundamente, né? Um outro motivo das mães não pedirem desculpa, gente, é achar que, por exemplo, eu explodi com meu filho porque ele tá desobediente demais. E aí, se eu tô explodindo com essa criança, é porque ela está desobediente demais. Isso também não passa pela cabeça da gente de vez em quando. Então, se é culpa dele, talvez até ele é que tenha que me pedir desculpas e não eu pedir pra ele. Então, quando a gente não tá com a nossa inteligência emocional em dia, quando a gente não entende o que são as emoções, que as emoções, elas são uma resposta do nosso corpo a uma necessidade nossa que foi atendida ou não, e que essa emoção, ela se manifesta por, né, o que acontece? A culpa não é do meu filho por eu ter explodido, talvez ele tenha sido gatilho. Mas se eu investigar, eu explodi foi porque eu tô muito cansada, eu explodi é porque eu não tô tendo direito à minha independência, à minha autonomia, à minha individualidade na maternidade. Se eu parar pra olhar, pra refletir, né, o que aconteceu entre eu e meu filho é um gatilho que desencadeou uma emoção desafiadora, mas a criança, ela não tem culpa disso. Então, quando a gente tá achando que as coisas estão acontecendo, que eu tô explodindo, né, que eu não tô me comportando bem com o meu filho, por culpa dele, eu não sinto a necessidade de pedir desculpas, não é assim? Fica legitimado, inclusive, né, a minha explosão. Ó, Isabela, de certa forma, acho que assim mostramos ao filho, o exemplo para ele se comportar com os outros, já pedir desculpa, porque sinto que errei. Somos nós, os adultos da relação, exatamente, é sobre isso, né? Agora, uma outra coisa que faz com que mães não peçam desculpas, porque às vezes a gente até pede desculpas por algumas coisas que a gente acha que a gente foi num extremo. Mas talvez com pequenos erros, né, como por exemplo atrasar a janta, o que faz com que muitas mães, né, o que dificulta para muitas mães pedirem desculpa? A falta de autocompaixão. O que é autocompaixão? É eu perceber que tá difícil para mim e querer ser legal comigo, né? Então eu reconhecer o meu sofrimento, reconhecer o meu erro, inclusive, e falar assim, nossa, tá difícil pra mim, eu errei, né? Mas tá muito desafiadora a maternidade e eu quero cuidar de mim. Eu mereço esse cuidado, sabe? Que eu falei no início aqui sobre eu ter ido passear e deixar o Francisco? Esse desejo genuíno de se priorizar também. Quando a gente não tem autocompaixão, quando a gente não tem essa relação com a gente, de sermos para nós como a gente seria com uma grande querida amiga nossa, com o mesmo carinho, sabe? Se tratar com esse mesmo carinho, com essa mesma gentileza, com essa mesma bondade, a gente fica num vórtice de autocrítica. Eu me critico demais, excessivamente. E se eu tô sempre me criticando, o que acontece fisiologicamente comigo, né? Se eu não tenho, né, essa habilidade mesmo de me relacionar comigo, como eu me relacionaria
ou como eu me relaciono com uma pessoa querida, com uma amiga querida, o que acaba acontecendo? Eu entro nessa autocrítica. Se eu tô sempre me criticando aqui, o meu cérebro, ele entra em estado de alerta. Ele entra naquele estado de luta e fuga, né? Então, quando o meu cérebro tá ali ou lutando ou tentando fugir das situações, ele libera muito cortisol, ele libera, né, aquele coquetel hormonal relacionado ao estresse. Então, se eu admito que eu errei, né, inconscientemente eu sei que eu vou entrar nesse processo e que vai ser muito doloroso para mim. Então, eu evito admitir um erro, porque senão vai ser muito doloroso, né? Vai chegar essa vozinha na cabeça de que, nossa, o que você tá fazendo com a vida do seu filho? Você é uma péssima mãe, você é a pior mãe do mundo. Você é uma imatura, você não serve para nada. De novo, você é burra. Você não consegue mesmo, você é uma desequilibrada. Sabe essas vozes que falam isso com você? Então, às vezes, a gente não consegue, né, nem perceber que a gente errou com o nosso filho, muitas vezes, e a gente não percebe não consegue admitir pra gente. Por quê? Porque se eu admitir pra mim mesma, vão começar essas vozes, vai ser muito estresse. Isso é um processo inconsciente que a gente vive, né? Faz sentido pra vocês essas coisas que eu tô dizendo? Thaís, ontem explodi com a minha filha de 5 anos e ela chorou e me pediu desculpas. Conversei com ela e pedi desculpas por ter brigado com ela. Me doeu muito ver ela chorando. Se ela te pediu desculpas, né? Muito provavelmente você deve ter pedido pra ela em alguns momentos e ela tá aprendendo isso. A Angelu, do jeito que estou, posso caçar 3 leões facinho, de tão na luta, né, que você tá. Kathleen, exatamente, estamos passando por um processo de olhar para nós e ver o que passamos, e a cura que ainda não temos está sendo necessária para mudar com nossos filhos. Essa questão de olhar para a gente é diferente. Só que o que a gente tem feito muitas vezes? A gente tem olhado muito para a criança. Eu não posso ser assim com o meu filho. Isso está fazendo mal para ele. As minhas explosões não vão ajudar essa criança a se desenvolver de uma forma saudável. O que vai ser dessa criança quando ela se tornar um adulto? Percebo que ainda tem um caminho muito longo pra gente ter esse mesmo olhar com a gente. Poxa, tô explodindo muito. Por que será que eu tô explodindo tanto? Será que eu tô muito cansada? Será que ninguém me ajuda? Será que eu me sinto sobrecarregada? Será que falta pra mim espaço na minha própria vida pra eu poder correr atrás das coisas que eu gosto, ler um livro que eu gosto, fazer um curso que eu quero? Né? Será que eu não tô conseguindo ter 10 minutos de autocuidado por dia? Banho não é autocuidado, tá, gente? É higiene. Será que é isso? Então, esse mesmo olhar que a gente está tendo para as nossas crianças, o meu serviço, né, o meu servir aqui com vocês, é exatamente que a gente tenha com elas, mas também com a gente. Porque se eu tiver só com ela, a culpa vai pesar muito. E pesando muito essa culpa, eu vou começar a entrar nesse processo de luta e fuga, e eu vou ter muita dificuldade de olhar para os meus próprios erros. E se eu não puder olhar para os meus próprios erros, como que eu vou parar de explodir com meu filho? Faz sentido, gente? A Kathleen, e não é fácil olhar para nós com empatia, porque não é comum. Falou tudo, Kathleen. Não é culturalmente aceito, principalmente para mulheres, um olhar de autocompaixão, esse olhar de bondade para nós mesmas. Muito pelo contrário, a nossa cultura, ela tá sempre nos incentivando a sermos muito críticas conosco. Né? Tudo que a gente dá ainda é pouco. Seja a Mulher Maravilha, seja multitarefas, dê conta de tudo, né? Nasceu um filho, então, daqui a pouquinho tem que estar aí, tá? Correndo atrás do prejuízo na carreira, dando conta de ser a mãe que trabalha, amamenta e pariu naturalmente no mato e blá, 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 blá. Vocês sabem do que eu tô falando. E tanto que isso pesa na gente, né? Se nós não fizermos isso por nós mesmas, não espere isso que a sociedade vai fazer, porque não vai, né? É uma longa desconstrução que a gente tem que fazer, inclusive, dando exemplo para os nossos filhos de como a gente se trata com bondade e como pra gente é natural errar, é humano, né? Tá tudo bem. A Isabela, muito sentido, acontece muitas vezes, principalmente quando estou exausta.
Elisa, bem assim, nossos filhos reproduzem nossa maneira explosiva, né, que a gente trata eles. Vejo isso sendo avó, procurando me reconstruir, pois tenho mais uma bebê e quero fazer diferente. Elisa, você é a que tem 8 filhos, não é? Que eu conversei hoje? Você é demais, mulher. Ó, Gesiane. Bom dia, eu tenho 3 filhos, 9 anos, 4 anos e 7 meses. Estou muito sobrecarregada, extremamente impaciente. Percebi que as brigas entre os 2 mais velhos aumentou muito. Mas é isso mesmo, né, ô Gesiane, assim... eu só não quero que você se culpe por isso. Eu quero que você tire esse olhar da culpa e comece a encontrar o olhar da solução. Do que eu posso fazer por mim para poder também ajudar os meus filhos a estarem melhor, né? O Lucas, de 4 anos, começou a bater e a Júlia, de 9, grita muito quando vejo estou explodindo. Gente, é uma bola de neve esse processo, né? Então, existe um caminho. É por isso que eu tô convidando todos vocês para daqui a pouco, terminando essa live, e assistir o primeiro episódio da jornada Maternar Sem Estourar. Né? Eu e a minha equipe, a gente preparou esse evento com muito carinho para vocês, para que vocês tenham insights muito poderosos e, na verdade, para te entregar um caminho de mudança de vida, sabe? Mudar a sua vida. Enfim, muito especial, tá? Paula, a gente cada vez mais vai se afastando de nós mesmas. Exato. Elisa, 3 filhos, a última, 18 anos, após a segunda, e é tudo tão diferente. Ah, não, então não foi com você não, mas mesmo assim, né, Elisa? Mas eu conversei com uma mãe de 8 filhos, assim, e que ainda trabalha e faz 1 milhão de coisas. Impressionante. Bom, gente, então essa nossa dificuldade de lidarmos com os nossos próprios erros, né, de, às vezes, nos conectarmos com a nossa imperfeição, ela vem, como eu falei, exatamente dessa falta de autocompaixão e dessa ilusão da autoridade perfeita, né, que na verdade é o autoritarismo, que é essa ideia de que a criança ela nos deve obediência incondicional. A criança ela tá ali para nos obedecer, né? E isso é muito, muito tóxico para a criança e para nós mesmas, porque assim, que pesado ser essa mãe que nunca erra, né? Que tá sempre com toda repleta de razão e que o filho tem que estar obedecendo sempre. Eu não quero ser essa mãe, gente. Assim, eu fico bem com a minha imperfeição, ela me dá ali uma margem de erros, né? Que eu posso, enfim, agir com mais espontaneidade, mais tranquilidade, porque essa perfeição existe. Essa mãe perfeita que não erra e que, por isso, a filha, o filho, né, deve sempre essa obediência cega. Né? Não tô falando que os nossos filhos não nos devam respeitar, mas é muito diferente dessa obediência cega que não tem nenhum espaço para o diálogo. É um pouco sobre a mãe chefe, né? Vocês assistiram a live de sábado, em que a gente fala da mãe chefe, da mãe líder e da mãe colega? É sobre isso, né? Mas por que a gente deveria, então, começar a pedir desculpa para os nossos filhos, se pra gente isso é muito difícil? Ou por que a gente deveria, né, caso a gente já esteja pedindo, nos mantermos nesse olhar autoanalítico, autorreflexivo e nos importarmos menos com quem nos está criticando, né? Está criticando a gente por a gente ter essa postura. Vamos falar sobre isso? Bom, a Isman Beck falando que o meu bebê fez 1 ano, acorda muito de madrugada, já tentei várias coisas para ele dormir. Isso frustrou muito, a privação de sono despertou o pior de mim. Muitas explosões com ele. Culpa atrás de culpa. Eu te entendo porque aqui também meu filho tem 1 ano e 5 meses. Eu também tentei de tudo. E o que me trouxe mais alívio foi aceitar que é assim mesmo. Que ele tem um cérebro imaturo e que, né, sorte da fulaninha que o neném dorme o dia inteiro. Mas assim, dorme a noite toda. Mas aqui o Francesco também acorda umas 8 vezes. Todas as noites, gente. Isso é muito desafiador, realmente. Bom, nossa, olha aqui, pedir desculpa até acredito que seja a parte fácil, difícil é achar que eu mereço perdão. Vê que é sobre autocompaixão, que é sobre olhar pra você mesmo e falar, olhar no espelho e falar assim, nossa, tá sofrido, tá difícil, hein? Mas não pra você ter dó de você, não é isso. É pra você olhar e falar assim, você merece cuidado. Você vai pedir ajuda,
Não tem problema pedir ajuda, você não se torna menos mãe, pelo contrário. Pedir ajuda significa que você não tá desistindo, né? Significa que você tá forte, que você não vai arredar o pé do seu próprio lado, que você não desiste de você, sabe? É um pouco sobre isso, né? E pedir desculpa, né, como vocês falaram aí, sentir que você merece desculpa, né, ser desculpada pelo seu filho, é muito uma postura da mãe mindful, né, que é essa mãe autocompassiva e se relaciona intimamente com o quarto mandamento da mãe mindful. Qual que é ele? Ser impecável com suas palavras. E o que é ser impecável com as suas palavras? É ser perfeita? Não, a gente está falando aqui exatamente da imperfeição. Mas é ser coerente, ter coerência entre o que você pensa, o que você diz, como você age. Porque se você, né, ensina o seu filho a perdoar quando alguém faz alguma coisa contra ele. Por exemplo, briga de irmãos, 2 irmãos brigando. Você estimula o perdão entre os seus filhos, um irmão perdoar o outro, né? Se um coleguinha faz alguma coisa contra ele, você busca ensinar o seu filho a perdoar. E você também ensina o seu filho a pedir desculpas quando ele erra. Se você está fazendo isso em relação a ele, mas você não é capaz de se perdoar e você não é capaz de pedir desculpa, tem uma incoerência, uma incongruência entre o que você diz, o que você faz, o que você sente, o que você pensa. E essa confusão aí, ela também é uma raiz, né? Ela também te leva a sentir mais culpa. Ela te leva também a estar com essa maternidade mais desgastada. Ela vai te levar, por isso tudo, a ser uma mãe mais reativa, né? Porque se você acha que você não merece perdão, é isso. Aí você fica com essas vozes aí na sua cabeça, né? Eu não mereço perdão, eu sou uma péssima mãe, coitada da minha filha. Uma coisa muito triste que eu ouvi recentemente de algumas mães, aqui nas lives aí, né, que isso me tocou muito, muito profundamente, assim. Muito, sabe? Dá vontade de abraçar. Algumas mães falando assim, olha, eu evito de ficar perto dos meus filhos porque eu sei que eu vou explodir com eles. E aí depois vai vir uma culpa insuportável, né? Vocês estão vendo que é tudo, gente, um processo de... Uma coisa vai nutrindo a outra e não fica melhor. Não é porque você tá sentindo culpa, não é porque você tá com um chicotinho aqui batendo nas suas costas, achando que você é a pior mãe do mundo, que a situação melhora. Quando que a situação melhora? O que você precisa fazer? Do que você tá disposta a fazer para mudar isso, para mudar essa sua relação com você? Porque por meio da sua relação com você, você tá ensinando o seu filho como ele deve se relacionar com ele mesmo. Você quer que seu filho seja uma boa pessoa para ele mesmo? Me contem aqui nos comentários. Respondam a essa pergunta com sim ou não. Seu filho, seus filhos, você quer que ele, ela, eles, né, sejam boas pessoas para eles mesmos? Não só para o mundo, para as outras pessoas, mas para eles mesmos? Vocês querem que eles se tratem bem? Que eles se tratem com carinho? Que eles sintam que eles podem errar? Que tá tudo certo errar, que é normal, é humano e que eles podem aprender com o erro e que eles podem se perdoar quando eles errarem? Porque se você quer isso, eu já tô vendo que vocês estão escrevendo aqui que querem, né? Aí, gente, a gente precisa ter essa relação com a gente, né? Sim, claro. Grazi falando sim também, a Vilma. Então, gente, é sobre isso. A maneira como você se comporta com as outras pessoas, com o seu filho e com você mesmo, modela, é o modelo, é o espelho. E isso não é papo furado, né? A neurociência já comprovou isso. Como o seu próprio filho vai se relacionar com ele mesmo, com as outras pessoas e com você, né? Thaís, comentei com meu marido ontem, preciso voltar à terapia. A ansiedade tá me atropelando diariamente e com isso eu acabo explodindo com os meus filhos. Eu acho a terapia um recurso incrível, eu mesma tô ali toda semana com o meu terapeuta e o mindfulness também. Né? A terapia ela nos ajuda muito a elaborar por meio das palavras. Só que assim, a regulação emocional, esse processo da neuroplasticidade, como que seu cérebro muda para você ficar mais emocionalmente inteligente, quem vai te dar um gás nisso e você sente uma mudança rápida. Não é uma coisa que você precisa fazer 1 ano para você perceber a mudança, não.
né? Algumas pessoas com uma semana já começam a me relatar a mudança. Isso o Mindfulness vai fazer por você, como faz por mim, como faz pelas minhas alunas, como faz por tantos dos meus colegas e por milhares e milhares de pessoas nesse planeta, né? É por isso que a gente fala que da mãe mindful, essa mãe que está praticando mindfulness e que está mudando a sua própria realidade por meio de uma prática de 10 minutos de autocuidado diário. O mindfulness vai te ajudar, inclusive, a ficar mais autocompassiva. Ele muda a estrutura do seu cérebro para que você tenha uma relação de mais bondade com você e com as outras pessoas, né? Inclusive com o seu filho. Porque por mais que você faça tudo pelo seu filho, você dê a sua vida por ele, você concorda que na hora que você está explodindo com ele, não é a sua melhor versão, não é o que tem de melhor em você que está vindo para fora, pelo contrário, né? É isso, quando a gente está cometendo erros, nos permitindo sermos humanas, falando abertamente sobre os nossos erros com os nossos filhos e podendo pedir desculpa, e podendo também sentir que a gente merece essa desculpa, a gente está ensinando para os nossos filhos que errou, alguém está te sinalizando que você errou, você percebe que você errou, reflita sobre isso, né? Reconheça o seu erro. É a nossa humanidade compartilhada. Porque isso conecta, né? Isso faz com que o seu filho, ele não só seja uma pessoa mais responsável por si mesma, como também seja uma pessoa que é mais prazeroso de conviver. Por quê? Porque é uma pessoa que, se ele tem essa capacidade de olhar para o próprio erro, de não ficar na negação, ou de fingir que nada aconteceu, ou de que a culpa é do outro, se ele acha que ele merece essa desculpa, esse perdão, a nossa relação com a gente diz muito sobre como a gente vai se relacionar com o outro. Você percebe que se você está se relacionando mal com o seu filho, se olhar no espelho, se olhar bem para você, se está se relacionando mal com você, não existe uma mãe, eu pelo menos não conheço uma mãe que está muito feliz com ela mesma, está muito bem resolvida, né, que está aqui, ó, né, eu tô ótima na minha pele, eu tô feliz, eu gosto da minha vida, e explode com o filho com frequência. Não tô falando que essa mãe, ela de vez em quando também não vai explodir. Mas eu tô falando da regularidade, da frequência, né? Dela, inclusive, vir a se considerar uma mãe reativa. Sabe? Então, essa humanidade compartilhada, né? Eu erro, tu erras, nós erramos. O erro, ele nos torna iguais, né? Ele nos conecta de alguma forma. Então, essa compaixão, essa empatia de que todos erram, e aí a gente pode aprender, inclusive, a ser mais tolerante com os outros, né? A gente expressa essa bondade, isso a gente ensina para o nosso filho por meio do nosso pedido de desculpas. Por meio do que a gente transparece de que a gente merece essa desculpa. Você pode até pedir desculpa, né? E aí depois você começa, por exemplo, você pede desculpa e tal, aí seu filho fala, claro, mamãe, porque eles sempre falam, né? Assim, gente. Eles sempre falam assim, nossa, claro, mamãe, eu te desculpo. Alguém já teve uma experiência do filho falar assim, não te desculpo, não, pode até acontecer, mas eles têm essa abertura, eles ainda têm esse coração muito puro. Principalmente na infância, na adolescência, as coisas começam a ficar um pouco diferentes, mas assim, na infância eles têm essa adoração por nós, né? A gente nunca mais vai sentir. Recebi um post essa semana aí que me emocionou muito, fiquei 2 dias pensando sobre ele, que falava exatamente sobre isso. Você nunca mais vai sentir um amor tão puro, você nunca mais vai ser amada desse jeito, sabe? Eles têm essa disponibilidade, por isso que eu falo, são os nossos pequenos mestres, né? Se a gente olhar para eles, como que eles estão dispostos realmente a nos perdoar, talvez a gente também consiga se perdoar com um pouco mais de leveza, né? E a gente consiga tirar das nossas costas. Se a gente está com muita dificuldade de aceitar ser perdoada, é porque a gente ainda está muito identificada com essa mãe impossível, que é a mãe perfeita. E tem uma pesquisa que foi feita por um cara chamado Jeremy Duxter, alguma coisa assim, o sobrenome dele é meio difícil, né? Ele fez uma pesquisa no doutorado dele, ele entrevistou mais de 327 pais e mães, e aí ele quis investigar exatamente se esses pais pediam desculpas para os seus filhos quando erravam. E o que ele identificou? Que a grande maioria dos pais que pedem desculpa para os seus filhos quando erram, e que sentem realmente que merecem essas desculpas, porque não estão com essa culpa
tão pesada dentro deles e delas, né, mães e pais, eles conseguem desenvolver relacionamentos muito mais saudáveis com seus filhos. Né? São os filhos que na adolescência eles não se isolam. Porque na hora que o seu filho, ele vai acontecer, é muito duro pra gente, mas vai acontecer, eles vão perder essa adoração por nós. Eles vão começar a adorar o ídolo da televisão, o jogador de futebol, né? Aí o Francesco, ele vai se apaixonar por uma menina ou por um menino, não sei como é que vai ser a questão da sexualidade dele. Os seus filhos a mesma coisa, eles vão perder essa adoração por nós e eles vão deslocar essa adoração para outras pessoas e coisas. E quando isso acontecer, garanta que o seu filho ainda queira estar perto de você, né? E como que a gente faz isso? Tendo uma relação respeitosa. E quando a gente erra com qualquer pessoa, seja filho ou não, em uma relação saudável, a gente pede desculpas. E a gente está disposta a receber essa desculpa, esse perdão. Não confunda isso com criança sem limite. Pelo contrário, quando você está fazendo isso, você está ensinando para o seu filho como ele merece ser tratado e como as outras pessoas merecem ser tratadas. Então, quando a gente reconhece um erro e a gente coloca esse erro na roda, a gente fala sobre ele com os nossos filhos, com gentileza com a gente e com eles, você está contando para o seu filho assim, ó, nunca esteja em relacionamentos, nunca se relacione com pessoas que achem que podem fazer qualquer coisa com você e que você tem que aguentar calado. Da mesma forma, não seja essa pessoa para ninguém. É ok errar, faz parte dos nossos relacionamentos enquanto seres humanos e por isso imperfeitos, o erro. Então, quando a gente faz isso, a gente não está deixando os nossos filhos sem limites. Pelo contrário, a gente está ensinando a eles limites saudáveis. A gente está ensinando para eles que nós somos imperfeitas, que nós somos humanas, e que eu também quero ser tratada dessa forma por você quando você errar comigo. Isso tudo é muito poderoso. Mas deixa eu contar pra vocês por que algumas vezes é tão difícil para tantas mães aceitar o pedido de desculpa dos filhos. Me contem se isso aqui acontece com vocês. Por que para algumas mães, né, esse negócio de olha eu aqui pedindo desculpa de novo é tão difícil? Exatamente porque algumas vezes, né, a gente tá com todas essas questões aí que a gente sabe, né? Às vezes é um cansaço, às vezes são noites e noites mal dormidas. Às vezes é dificuldade mesmo de lidar com a criança, né? Com a liberdade de ser que a criança tem, a liberdade de movimento, barulho, enfim, todas essas questões. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba explodindo hoje, explodindo amanhã, depois de amanhã, sábado também, e aí no domingo, na hora do almoço, quando a criança derrama o suco, a gente explode de novo. E aí, em todas essas vezes, a gente se sente tão culpada, né? E a gente quer, de alguma forma, amenizar isso com o nosso filho, que a gente pede desculpa. Então, quando esse pedido de desculpa ele vira uma bengala para eu continuar errando, só um sinalizado, olha, eu me arrependi, mas eu não consigo fazer diferente, então eu vou continuar explodindo e te pedindo desculpas o tempo todo. Aí não funciona. Aí eu não tô ensinando limites saudáveis pro meu filho. Aí eu não tô ensinando pro meu filho que eu sou humana, que eu erro e que eu mereço perdão mesmo assim. Eu tô colocando o pedido de desculpas num nível de uma estratégia para eu não me responsabilizar verdadeiramente pelas minhas ações. Porque quando eu me responsabilizo verdadeiramente pelas minhas ações, eu busco os caminhos para mudar, para evitar que aquilo se repita com tanta frequência. Faz sentido para vocês? O pedido de desculpas na maternidade, ele é maravilhoso, ele é um recurso, inclusive, pedagógico, ele é um recurso de educação. Eu estou educando o meu filho a ser uma pessoa aberta ao outro, ao erro do outro, a ser uma pessoa tolerante com ela, com ele mesmo, com o outro, quando eu peço desculpas. Mas se esse pedido de desculpas ele se torna de fato, né, uma maneira de eu simplesmente estar novamente
errando e explodindo e explodindo e explodindo e sendo reativa e gritando e xingando e ameaçando, aí eu peço desculpas, aí eu xingo, ameaço, grito de novo, aí eu peço desculpas. Eu tô inclusive ensinando meu filho a não me respeitar, porque isso pode funcionar nos primeiros anos da infância, mas daqui a pouquinho ele vai entender, ele vai concluir que você é mentirosa, que você não é honesta quando você está dizendo aquilo. Então, que a gente possa usar esse recurso da desculpa, do pedido de desculpa, como um recurso consciente de, mindfulness, de educação mindful. Como eu falei, é um recurso que vai realmente respaldar um dos mandamentos da Mãe Mindful, que é ser impecável com a sua palavra. Porque se esse pedido de desculpas ele vem o tempo todo e nada muda, você está sendo leviana com as suas palavras e você vai ensinar o seu filho a ser leviano com as dele. Você vai ensinar essa criança a não se responsabilizar de fato pelo que ele faz e achar que um pedido de desculpa é o suficiente, quando não é. O pedido de desculpas, ele é uma introdução, ele é uma comunicação de que algo não foi bem, mas que eu me responsabilizo e por isso eu encontrarei caminhos para mudar. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, você está buscando os caminhos para fazer com que esse pedido de desculpa ele não seja desculpas esfarrapadas? Eu acredito verdadeiramente que sim, mas eu quero que vocês me respondam aqui, com honestidade, tá buscando esse caminho ou não? O que me diz que você está buscando? Você está aqui, provavelmente você está inscrita na jornada Maternar Sem Estourar, então você sabe que você tem um problema de reatividade. Você quer que isso seja diferente, né? Você sabe que talvez esses pedidos de desculpa estejam sendo levianos. E você não quer continuar assim. Você quer ser melhor para você e você quer ser melhor para o seu filho. Né? Já tô vendo aí a Kathleen dizendo que sim, quero ouvir vocês. A Vilma falando, eu tenho aprendido a fazer isso, né? Tô aprendendo a fazer isso aqui em casa. Cada dia mais eu percebo que venho tendo controle com a minha bebê de 1 ano e 5 meses. É tão boa a satisfação quando isso acontece. É porque, assim, da mesma forma que a culpa é muito amarga, quando a gente tá explodindo e a gente tá só entrando na desculpa esfarrapada, né? A desculpa pela desculpa. A desculpa como uma comunicação de que eu me arrependi, mas eu não consigo fazer diferente, então daqui a pouquinho eu vou explodir de novo com você, tá? Aí depois eu te peço desculpas de novo e assim a gente vai. Da mesma forma que a culpa ela é muito amarga, ela pesa, né? Ela corrói a gente, ela destrói a nossa alegria na maternidade. A gente fazer o contrário nos fortalece muito. Quando a gente começa a conseguir ter esse autocontrole, a gente começa a conseguir ser realmente uma mãe mindful, a gente vira esse jogo. A gente começa a sentir esse prazer, a gente começa a sentir alegria na maternidade, porque a mãe reativa muitas vezes ela tá sofrendo. A maternidade está sendo um sofrimento para ela, né? Ó, a Fernanda, sim, quero muito mudar. Tem dias que eu consigo, tem dias que não. Quando não consigo, me sinto muito mal. Fê, todas somos humanas, como eu falei, todo mundo vai ter dias ruins, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que os dias em que a gente está emocionalmente equilibrada sejam muito mais recorrentes do que os dias em que a gente está explodindo, né? E se alegre com cada passo que você dá nessa caminhada. A Vilma falando, fortalece mesmo, muito, muito, né? Então, assim, 2 dicas, gente. O que acontece? No MESEN, que é o método Educar Zen, a gente tem ali uma área, né, uma parte do curso, do processo que as minhas alunas vivem, que são as CQCs, né, conversas que conectam, que é baseada na comunicação não violenta e no mindfulness, né, o encontro do mindfulness com a comunicação não violenta. Então, algumas sugestões, assim, né, que eu ensino às minhas alunas e tal, nesse processo de se comunicarem melhor. Nesse processo de pedir desculpa mesmo, né? Sugestão, quando você for pedir desculpa pro seu filho, a desculpa de verdade, que depois venha uma atitude para mudar aquilo, né? A gente tá falando de desculpa de verdade aqui. Comece sempre perguntando como a criança tá se sentindo, né? Abra esse espaço para você sair do foco e realmente dar a oportunidade de ela, caso ela queira, elaborar como ela se sente diante daquela agressão que ela sofreu de você por meio daquela explosão, que às vezes é uma palmada, às vezes é uma agressão verbal, um grito,
palavras que ofendem, que rebaixam, que diminuem. Então, dá esse espaço até para você entender o impacto daquilo para o seu filho. Como que você se sente? Você quer falar sobre isso? Né? E a segunda coisa, né, é o que a gente nunca deve falar com o nosso filho. A gente muitas vezes, né, eu vejo muitas mães assim falando sobre a questão do pedido de desculpa, que ele se constrói mais ou menos assim. Me desculpa, eu errei com você, mas é que você não para quieto, né? Eu tinha te pedido já pra não rabiscar a parede, filho. Então, assim, errei, mas por favor, não faça isso de novo. Por mais que realmente, né, o momento ele talvez exija, peça uma condução de um comportamento mais adequado, né, pro seu filho, naquele momento ali do pedido de desculpas, soa muito falso quando a gente tá pedindo desculpa, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. É muito desagradável. Eu acho melhor até não pedir desculpa. Vocês concordam comigo? Já aconteceu com vocês? Ou de falarem assim com a criança de vocês, ou de ouvirem isso de alguém, né? Ou até de falar com outra pessoa, mas assim, se coloca no lugar. Como é que você se sente quando alguém é muito grosseiro com você e a pessoa vem te pedir desculpa, mas ela deixa claro que ela fez aquilo por culpa sua, a culpa foi sua. Isso é um pedido de desculpa? Não é, né? Então ficam aqui algumas sugestões, assim, bem rapidinhas mesmo, né? De deixar a criança, abrir espaço para que ela elabore a emoção que ela experimentou diante daquela agressão, para que ela comunique aquilo, porque isso faz parte do processo de desenvolvimento da inteligência emocional do seu filho também. E que você nunca peça desculpas culpando, né? Não faz sentido. São alguns recursos que a gente usa nas CQCs, conversas que conectam, que a gente tem no Mesen. Mariana, trabalhar com a verdade é sempre a melhor solução. Minha relação com a minha filha mudou completamente após adotarmos a verdade como pilar. A verdade sempre falo isso, a verdade é libertadora. Fernanda, nunca bati, mas ofendo, palestro demais e falo gritando, autoritária, isso que me faz mal. Então, Fê, eu acho que você, né, vai se beneficiar muito, assim, das conversas que conectam, né, desse recurso. De aprender a se comunicar de uma forma que é guiado pelo coração, que a intenção não é ter razão, mas é compreender e ser compreendida. Na nossa sociedade, a gente tem um padrão de comunicação, e isso é mais grave ainda com as crianças, mas de uma forma geral, que tem um conflito, então a gente está em lados opostos, a gente está em pé de guerra e eu vou fazer de tudo para provar que eu tenho razão. Esse é o padrão, e com as nossas crianças, exatamente porque a gente está, né, nessa sociedade adultocêntrica, em que a criança está sempre abaixo, ela é sempre rebaixada, ela é sempre inferior, e ela merece, inclusive, ser diminuída, ela é a culpada pelo que a gente sente, a gente dá mais sermão, mais palestrinha ainda. Só que isso não conecta, né? Quando a gente tem conversas que conectam, é o que a gente estava falando aqui agora, é muito mais leve a relação. A gente se coloca, inclusive, nesse lugar aí, né, de vulnerabilidade com o nosso filho. Não preciso ser a mãe perfeita, não preciso ter sempre razão. Adravalvet, eu não tô sabendo, gente, eu sou péssima pra ler, sabe, os nomes do Instagram. Mas falando que já fez isso, Marta, não dá pra gente ficar justificando o que a gente fez de errado. A gente pode até explicar, olha, eu fiz isso, eu errei, porque eu estou muito cansada. Mas tenta investigar o que tá por detrás da explosão. E não leva, né, como a justificativa o gatilho, que foi eventualmente o que o seu filho fez. Pois é, aí ó, a Fernanda falando que o marido faz isso, que ele pede desculpa, mas vem sempre o mas. Esse mas é super, nos desconecta, né? Quero ser tua aluna, vai ser um prazer te receber, viu, Fê? A gente vai, no início de fevereiro, abrir as vagas, né? Abrir uma nova turma do Mesen. E, enfim, estamos aqui nos preparando para isso também, para receber as nossas próximas e novas alunas com muito, muito amor no coração.
Mariana, quando eu peço perdão, geralmente falo como eu tô me sentindo naquele momento. Tá correto? Tá certíssimo, Mari. Muito importante isso, né? Da mesma forma que a gente pergunta pra criança, a gente pode falar sobre como a gente se sente. Mas a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, a gente confunde. Por exemplo, eu me sinto triste, eu estou cansada, eu tô exausta. Aqui você tá falando sobre o que você sente. Mas quando você fala, eu me sinto desrespeitada, você percebe que você tá falando, na verdade, sobre a criança. Você me desrespeita, é isso que quer dizer. Entende? Então, o processo de desenvolver inteligência emocional nos ajuda, inclusive, a comunicarmos as nossas emoções de uma forma certa e de uma forma que vai nos conectar, a criança ou qualquer outra pessoa, né? Não é só na relação com os nossos filhos. E que passa, inclusive, por esse processo aí de a gente aprender a não dizer como se fosse algo que eu estou sentindo que é uma emoção, né? Algo que é um julgamento do que o outro fez. Porque o seu filho, talvez, ele não esteja te desrespeitando. Ele não tem essa intenção, né? A Melissa falando assim, ó, quando minha filha bate ou machuca, ela tem 2 anos, eu falo que isso não é legal, que me machuca, eu fico triste. Ou quando ela bate em alguma amiga, eu falo isso também, que ele ficou triste, pois ele não gosta disso, tá certo? Tá certo. Né? Que você não tá acusando ela de nada, você não tá falando assim, olha, você... Né? Você tá falando sobre como você se sente, que isso não é legal. Eu também faço mais ou menos nesse sentido aí que você tá fazendo quando meu filho me bate. Porque ele também tá nessa faixa aí, também tá batendo. Enfim, gente, olha só. Agora, exatamente agora, quando a gente fechar essa live, eu vou liberar pra vocês o primeiro episódio da Jornada Maternar Sem Estourar. Então, se você tá inscrita no evento, você recebeu no seu e-mail, você tá, né, nos grupos lá de WhatsApp, você também recebeu o Diário da Mãe Mindful, que é um recurso valiosíssimo para você poder fazer as suas reflexões, né, que vai te conduzir ali ao longo da Jornada Maternar Sem Estourar. Eu fiz esse material com muito carinho, realmente para te ajudar a ir fundo, sabe? Sair do raso e ir fundo nas questões que estão te impedindo de ser uma mãe mindful. Eu realmente quero que você esteja pronta para sair, né, desse lugar da mãe reativa quando você terminar o 3º dia da Jornada Maternar Sem Estourar. Eu quero que você esteja pronta para ir para um outro nível, que você já tenha absorvido o suficiente para isso. Então é um evento, né, 100% online, 100% gratuito, preparado com muito amor para vocês, com todo o meu acolhimento de verdade, de mãe para mãe, né? Eu espero que vocês possam usufruir muito. Então, é isso, eu vou liberar agora essa aula, tá? Quero saber se essa live trouxe reflexões importantes para vocês. A Cris falando aqui, ó, já recebi, tá maravilhoso, bem elaborado, fico feliz, né? Eu quis fazer uma coisa que fosse possível de vocês fazerem, que não fosse nada muito longo, muito extenso, mas que também tivesse profundidade. Então, conforme vocês forem fazendo, vocês vão ver lá que tem a aula 1, a aula 2 e a aula 3, né? Até, enfim, quem quiser dar uma lida ali em tudo, pode fazer, mas vai fazendo conforme as aulas vão sendo liberadas, conforme vocês forem assistindo às aulas, porque aí vocês vão conseguir realmente, né, entender qual que é a guiança que eu tô colocando ali naquele processo, daquela pergunta exata, porque o material tá todo conectado com as aulas. A aula fica salva? As aulas vão ficar salvas sim, porque, né, eu não posso exigir que vocês assistam agora, assim, enfim, vida de mãe. E vão ficar salvas sim, tá? Todo mundo que tá inscrito aí vai receber as aulas. Melissa, muito bom, gente. Essa live foi muito boa. Assisto com minhas filhas brincando e consigo assistir já ir colocando em prática. Muito obrigado por isso ser gratuito. É parte do meu servir. Fico feliz de contribuir. Fabi, obrigada por clarear a minha mente. Muito grata, Fabi, pela sua presença. Zilene me ajudou muito. A Elisa vai assistir depois. Thaís, foi muito boa essa aula. Felice Priscila, ótima. Vou receber por e-mail as aulas, vocês vão receber por e-mail também as aulas, tá? O acesso às aulas. Vou liberar nos grupos de WhatsApp agora e vou deixar também o link aqui para quem quiser assistir na minha bio, né? Só que quem não se inscreveu no evento não vai receber, enfim, as notificações, não vai receber o Diário da Mãe Mindful. Então, se você ainda não se inscreveu, eu vou te dar 5 minutinhos para você ir lá se inscrever e não...
Aqui, ó, minha equipe tá falando que não pode mais se inscrever. Sulla pagina trova tu metti il link in bio, poi sulla pagina trova il tasto per scaricare il diario. Ah, então tá. Eu vou colocar o link lá, vocês vão conseguir pegar o diário lá também, o diário da Mãe Mindful. A Isabela falou que gostou muito, já deu pra refletir em alguns pontos. Kathleen, muito obrigada pelo presente, a aula foi ótima. Priscila, você vai entrar, eu vou colocar o link, né, da primeira aula lá, e aí o David também tá aqui me falando que vocês vão conseguir fazer o download do diário da Mãe Mindful lá também, tá bom? Nesse mesmo link. Gente, eu aqui agradeço muito, tô muito feliz de liberar esse conteúdo da primeira aula da Jornada da Mãe Mindful pra vocês, né? Da jornada da Maternar Sem Estourar, que é a Jornada da Mãe Mindful também. Ayla, não tem problema, agora você vai lá assistir o primeiro episódio da Jornada da Mãe Mindful, que é a Jornada da Maternar Sem Estourar, tô confusa. E, gente, todas as lives ficam salvas, tá? Então, vocês também podem ir assistindo. Fernanda, estou amando. Ana, Catarina, maravilhosa como sempre. Esse curso serve e ajuda os papais também, porque aqui tanto eu como eles somos reativos. Eu sempre falo o seguinte, gente, o compromisso do meu coração, da minha alma, é com as mães. Eu sou filha de uma mãe solo, né? Minha mãe maternou solo. Eu sou mãe, então eu vou sempre falar com mães, mas é um conteúdo que serve para qualquer educador. Inclusive, eu tenho alunas, por exemplo, no Mesen, que não são mães, né? Que são professoras. Eu até vi alguém falando aqui agora que não é mãe, que tá aqui sempre, que são professoras, que são pediatras, que são nutricionistas, que trabalham com infância. Eu tenho pais também, né? Mas é um curso voltado para mães. O meu conteúdo aqui no Instagram gratuito para vocês também é voltado para mães. Eu falo com mães, mas todo mundo pode usufruir disso. A Sil falando que o conteúdo ajuda a lidar com tudo. É sobre isso, né? É sobre a vida. Erika, amei, muito obrigada. Gente, Zenflix, adorei! Vou anotar isso aqui. Gente, nós vamos ter que colocar alguma coisa ali no Instagram ou no YouTube, Zenflix. Maravilhoso, Kathleen. Muito obrigada. Já até anotei aqui. Gente, um beijo pra vocês. Quarta-feira a gente tem uma nova live. Pode ser que amanhã, depois me contem se vocês querem, me mandem lá no inbox. Tô pensando em fazer uma live pra gente falar da primeira aula da Jornada Maternar Sem Estourar, pra vocês tirarem dúvidas, tá? Então, se vocês quiserem, me deixem saber, que aí eu posso fazer essa live amanhã também. Mas quarta-feira a gente já tem uma live que é Palavras Poderosas Educam Filhos Poderosos, tá? Vai ser bem forte essa live, assim, vai ser bem inspiradora. Então, espero vocês. Cris, obrigada, como sempre. Priscila, um beijo pra você. Um beijo pra todos vocês que estiveram aqui comigo. E, saindo daqui, já vai lá assistir o primeiro episódio da Jornada Maternar Sem Estourar. Um grande beijo, gente. Até a próxima.